Olá, eu sou Felipe Moreira, aqui do Instituto de Direito Contemporâneo, e hoje, último dia de jornadas de processo civil aqui em Pernambuco. Temos a honra de contar com a grande estrela aqui do evento, a professora Tereza Rudalvin, e para não tomar muito tempo da professora, eu tenho uma única pergunta aqui a fazer. Professora Tereza, jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, jurisprudência lotérica, tribunais abarrotados, o que o novo CPC traz aí de novo que pode nos auxiliar na prática cotidiana? Bom, primeiro uma correção. Na verdade, eu não sou a estrela do Congresso. A estrela do Congresso é a professora Ada Pellegrini Grinover, que, aliás, está sendo homenageada. Bom, jurisprudência defensiva. Jurisprudência defensiva, como todo mundo sabe, é um apelido que se deu àquelas decisões dos tribunais superiores em que eles não admitem recursos por razões, digamos, que são até ridículas, como um carimbo borrado, enfim. A tendência é que diminua o número de decisões que possam ser qualificadas de jurisprudência defensiva na medida em que diminuam os recursos. É isso que, na verdade, o Código de Processo Civil Novo tentou fazer. Ele não acabou com nenhum recurso, mas ele tentou desestimular o ato de recorrer. E isso se fez através de um incentivo muito grande para que a jurisprudência seja estável, para que a jurisprudência seja uniforme, o que, obviamente, desestimula as partes a recorrerem. Enquanto existe alguma esperança de que a parte encontre algum ministro ou algum desembargador que decida de acordo com aquilo que ela precisa, os recursos vão sendo interpostos. Então, há diversos caminhos pelos quais optou o novo código para fazer com que isso acontecesse. Por exemplo, há uma parte principiológica, que é os tribunais superiores devem proferir uma jurisprudência firme, devem sumular suas decisões. Eles, enfim, toda uma parte principiológica que indica que aquela pirâmide, que é a estrutura fundamental do nosso judiciário, com os tribunais de cúpula e depois os tribunais de segundo grau e depois os órgãos de primeiro grau, eles existem justamente desenhados dessa forma por causa disso, porque as decisões dos tribunais superiores devem orientar e inspirar as decisões dos tribunais inferiores e dos juízes de primeiro grau. Acontece que nós temos um problema preliminar a enfrentar, que é que os próprios tribunais superiores criam uma jurisprudência estável, porque eles mudam muito de opinião. Então, às vezes, nem que a gente queira, digamos, implantar essa sistemática que é tão mais lógica, que é de decidir questões idênticas da mesma forma, a partir da ideia de que nós teríamos tribunais que seriam os modelos, no Brasil isso ainda é muito difícil, isso é cultural, porque se os próprios tribunais que teriam como razão de ser e como função de dar o exemplo de, olha, nós fixamos aqui a última palavra sobre a Constituição, STF. Olha, nós fixamos aqui a última palavra sobre a lei ordinária, STJ, Se isso fosse feito, seria muito mais fácil, seria muito mais racional, o julgamento de questões de massa, de direitos individuais homogêneos, etc. Que é para o jurisdicional ter segurança, ter previsibilidade, justamente. Então, nós, na verdade, colocamos tudo isso no código, mas nós nunca poderíamos ter colocado uma norma no sentido de que o ministro não pode mudar sua própria opinião, porque ele pode. Assim como o juiz de primeiro grau pode. É que não deve, mas pode. Quer dizer, no momento em que se decide uma questão que tem uma relevância ampla para o país, como, por exemplo, a questão da assinatura básica, essas questões todas de massa que foram decididas num passado relativamente recente, isso deveria por si só gerar uma atitude de respeito dos órgãos inferiores, Agora, o código foi mais longe, criando, de fato, casos em que há uma obrigatoriedade que eu chamaria de forte, porque disse que, em certos casos, o precedente é vinculante mesmo. Se a parte pleiteia que haja desrespeito ao precedente, e o juiz de primeiro grau ou o tribunal de segundo grau desrespeita, dessa decisão cabe reclamação. Agora, para que isso tudo dê certo, é necessário que haja boa vontade da sociedade e boa vontade, principalmente, dos membros do judiciário, que devem reconhecer que isso é bom para eles mesmos, gera estabilidade no país e maior credibilidade do poder judiciário em relação à sociedade. A gente espera que, pelo menos a curto prazo, interna corporis, haja coerência entre os tribunais, para que a gente no futuro busque aí essa uniformidade para toda a sociedade brasileira. É isso mesmo. Professora Tereza, muito obrigado pelas suas palavras, um ótimo evento para todos. Obrigada. Um abraço aos nossos assinantes.